Alguns irmãos vão ficar com raiva, mas eu não consigo mais mentir para as pessoas. Então vocês serão libertos hoje desses obreiros de Satanás. De acordo com a Bíblia toda e não só com pedaços, o único que é pastor na Bíblia e se intitula pastor é Jesus Cristo. Deus não chama ninguém de pastor, de Gênesis a Malaquias. E quando chega no Evangelho, Jesus também não chama ninguém de pastor, de Mateus a Apocalipse. Você vai ver no Antigo e no Novo a palavra pastores, e eles usaram essa palavra para dizer para você que podem se consagrar a pastor, que eles não sabem nem mentir, são péssimos mentirosos. Pastores, na verdade, são apacentadores, pessoas que apacentavam, como Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Jesus. Mas nem Pedro, apacentando as ovelhas de Jesus, foi consagrado com o título de pastor. Você não vai ver Pedro sendo chamado de pastor por ninguém da igreja. Ou seja, se um apóstolo que foi chamado pelo próprio Filho de Deus não tem título de pastor, por que que essas pessoas dizem que tem? Mentirosos, é uma gangue. Pastores no Antigo, quando você vê a palavra, os pastores no Antigo Concerto, você vai ver como os escribas, os fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, príncipes das sinagogas, levitas, os juízes também, profetas e até reis, porque os reis também davam ordem. Então eles eram os apacentadores da época no Antigo Concerto. Agora, quando Jesus Cristo nasce, cresce, prega, morre, ressuscita e é elevado aos céus, fica um novo concerto com seus discípulos. E você vai ver pastores escrito também aqui, mas sempre no plural e não uma pessoa consagrada. E quem é os pastores quando fala ali no Novo Testamento? Eles são os apóstolos, os obreiros, diáconos, presbíteros, anciãos, bispos, anciãos da igreja. E você não vai ver ninguém consagrado a pastor, você não vai ver ninguém sendo chamado de pastor. Moisés foi chamado de pastor? Não foi consagrado a pastor, nem poderia. Arão? Não. Você não vê isso. No Antigo não tem ninguém consagrado a pastor. Eles estão mentindo para vocês na cara dura, os discípulos. Jesus não chama nenhum deles de pastor. Só Jesus se intitula pastor. Um só rebanho, um só pastor, como o próprio Jesus Cristo falou. Mas esse versículo eles não leem para vocês. Apóstolos, os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus entre os discípulos. Você vê eles sendo chamados de pastor? Lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos escolhem Matias, na verdade Deus escolhe Matias para ficar ali no lugar de Judas Iscariotes, depois que ele morre. Você não vê Matias sendo chamado de pastor, não existe pastor Matias, pastor Judas Iscariotes, pastor o outro Judas, não existe pastor Mateus, pastor Marcos, pastor Lucas, pastor Pedro, não existe. Nem Paulo, apóstolo Paulo, se chamava de pastor das ovelhas. Eles não falavam que as ovelhas eram deles, como os dizem hoje. Não existe placa das igrejas. Eu falei, vocês estão numa gangue e vocês acham que estão com Jesus. Vocês não estão. Vocês estão com falsos profetas, obreiros de Satanás. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Se vocês lessem, vocês saberiam. Agora é uma vergonha, porque eu estou falando com milhões de cristãos no Brasil que levam esse negócio todo domingo para a igreja. Eu só não sei o que essas pessoas fazem nesses lugares. Eu só não sei o que elas fazem com isso daqui. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Fazer o quê, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A porta larga e a porta estreita, a gente já sabe porque o tamanho delas, né? Agora que vocês já sabem que não existe pastor, não existe consagração de pastor, vocês podem continuar nessa lavagem de porco que vocês chamam de denominação.